Se existe algum homem aqui que foi traído pela esposa, não acredite nessa conversa de red pill. Homem perdoa a traição? Sim. É o que eu acredito. Aqui vamos falar sobre o vídeo. Eu acredito que seja um pastor, sobre essa questão de traição. O homem deve perdoar a traição da mulher? Sim ou não? Como o judaísmo vê isso? E a mulher também deve perdoar? Aqui nesse vídeo, como eu falei com você, a gente vai falar sobre a fala desse pastor. Não conheço ele, eu vi só um corte dele no YouTube, né? E eu achei interessante alguns posicionamentos dele. Interessante que eu digo no sentido não que eu concordo, até eu discordo de muitas coisas que infelizmente ele fala, né? Simplesmente porque eu queria que ele falasse bem, porque ele tem seguidores, então ele deveria trabalhar melhor o seu pensamento para conduzir melhor as pessoas não ficarem feridas. Vou aqui botar um pedaço para vocês poderem estar assistindo o que ele fala sobre o profeta Oséias. Se você sabe dessa informação, viu? Mas a Bíblia, olha só que interessante. Eu já li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse algumas vezes. Interessante, né? Que é uma das coisas que geralmente muitos cristãos usam como argumento para dizer que conhece a Bíblia, porque ele leu a Bíblia de cabo, de ponta a ponta, diversas vezes, né? Aí se pergunta algum texto para ele lá, vai citar alguma coisa, ele não sabe. Pior ainda é em hebraico, né? Que eles pensam, né? Assim, o Novo Testamento foi escrito em grego. Nós não acreditamos no Novo Testamento, mas no Velho Testamento, que chamamos de Tanar, foi escrito em hebraico. Pergunta se conhece o hebraico, o assunto, estudar profundamente o que quer dizer o texto, cada palavra. Não sabem. Sabem em português, de repente no latim, no máximo. Né? Tem alguns pastores que entendem um pouco do hebraico e eles querem falar como se fosse autoridade sobre esse assunto e não é. Mas vamos ouvir o que ele fala sobre o profeta aqui, o Oséias. O único caso explícito de restauração conjugal pós-traição, só tem um. Não sei se você sabe disso. Mas é um caso de traição feminina. O único caso de restauração conjugal na Bíblia, pós-traição, pós-adultério, foi traição de uma mulher. Qual? Profeta Oséias. Não sei se você lembra dessa história, mas Deus manda Oséias se casar com uma prostituta chamada Gomer. Oséias se casa com uma mulher chamada Gomer, que vivia de forma devassa. Ele pede ela em casamento, eles casam, constituem uma aliança diante de Deus. Depois de um tempo de casados, Gomer volta para o pecado. E ela volta para o prostíbulo, se vende como escrava e começa a se prostituir com outros homens. E aí tem uma passagem interessante lá em Oséias capítulo 3, e aí que os Red Pill não entendem o que eu falo na minha pregação, né? Quando eles dizem assim, que negócio é esse de homem cristão perdoando traição, como é que pode? Oséias capítulo 3. Deus vai até Oséias e fala, Oséias, vá e ame novamente a sua mulher, como eu amei os filhos de Israel. Quer dizer, Deus olha para o profeta e diz assim, você foi traído, a sua esposa voltou a se prostituir, mas eu quero que você vá para sua esposa e ame a sua esposa como eu amei o meu povo. E Oséias vai, leva moedas de prata e compra a esposa novamente, restitui a posição de esposa e diz, ainda que você tenha se prostituído, eu restituo sua posição e você agora é minha esposa novamente, eu te perdoo, te acolho e nós vamos restaurar o nosso casamento e você vai ser minha esposa até a morte. Olha só, cara, o nível de perdão, o entendimento bíblico sobre a indissolubilidade do casamento. Não desista do seu cônjuge. Tem alguém ouvindo esse podcast agora que ouviu muitas vozes dizendo para não perdoar, pois a voz de Deus, em Oséias capítulo 3, disse para o profeta para ele lutar pela esposa e perdoar. É a mesma coisa que está em Efésios capítulo 5. Você vai para a Nova Aliança? O problema dele é que ele está usando a Nova Aliança, está pegando uma questão como profeta aqui e botando uma exceção como o correto, né? O que o profeta está fazendo aqui? É uma questão de profecia. Faz com ele falando assim, vai lá e pega uma prostituta. Que é o que a gente está simbolizando Israel. Israel foi para o Egito, chegou lá, se deitou, né, com os deuses, né, do Egito, se prostituiu com os deuses do Egito, e eu retirei Israel de lá e casei com Israel, no Monte Sinai. Depois, mais tarde, Israel faz o que novamente? Não todo o povo, entenda isso, que as pessoas pensam que todo o povo de Israel fez isso, não.
A parte do povo de Israel, o quê? Voltou a prostituir. Então Hashem pune todo o povo por isso e chama novamente a atenção. E ele está mostrando para o profeta que ele vai fazer com o povo de Israel, que é trazer. Então é uma questão de profecia, é uma questão de não referente a casamento. Senão a gente está falando assim, todo casamento deve ser tratado dessa forma. Não tem nenhum texto. Ao contrário, tem diversos textos na Torá falando ao contrário, de traição. Tem um texto na Paraxá, no livro de Números, né? Na Paraxá, Nassor, do caso de Sotar, uma mulher que o marido está desconfiado que ela está traindo, leva diante dos juízes, faz toda a interrogação, depois vai lá, ela leva lá, e vai beber águas amargas. É o único momento que o nome de Hashem, que é o tetagrama, pode ser apagado. Você sabe o que é pegar o nome de Hashem e apagar? É proibido. Se você escreve o tetagrama, você não pode apagar, não pode queimar, você tem que guardar esse tetagrama. Nesse momento, é o único momento que é permitido o Shalom Bait. Porque se a mulher traiu o homem, a Torá fala o que vai acontecer com ela. Ela vai beber da águas amargas, ela vai inchar até morrer. E o homem que deitou com ela também vai morrer. Os dois vão morrer. Essa questão que no livro lá de Mateus diz que a mulher traiu, estava para proteger a mulher. Se a mulher fosse lá, então tem uma opção de coisa distorcida ali, entendeu? O que acontece? Foi pegou os dois traindo, os dois mereciam morrer. Isso que o texto determina. Que as pessoas não têm a compreensão da gravidade do que é a traição. A gravidade de uma traição. Uma mulher, na Torá, também diz, se a mulher separa do seu marido e ela se casa com outro homem, e esse homem vem a separar dela ou morrer, ela está proibida por o primeiro. Ela não pode voltar. E se ela voltar, se eles voltarem, a terra é profana, por isso está profanando a terra. Tem a gravidade sobre isso? E aqui dizer separou do marido e foi teve com outro homem, é um caso até mesmo de ter uma relação com outro homem, sem ser a questão de casamento, porque uma relação sexual é considerada um casamento. E ele vai lá e fala isso, pega um texto, distorce todo um texto, para dizer que a Hashem está dizendo, volta. Não, a Hashem não está falando volta não. Porque lá no livro de Mateus, lá fala que eu adorei os vossos corações. Não, nem está escrito isso no livro de Mateus, na Torá. Está escrito lá em Mateus isso, adorei os vossos corações. Lá na Torá não está escrito isso. Não tem nenhum momento que a Hashem diz assim para o povo, porque vocês não conseguem perdoar suas mulheres. Né? Não. Ao contrário, é horrível. É profano. Uma mulher que trai seu marido, um homem que trai sua esposa, é um desrespeito ao outro ser humano. A traição da mulher tem diferença da traição do homem, mas para a pessoa que é traída, é um desrespeito a ela. Entenda isso. Um homem, muitas das vezes, trai a mulher por questões sexuais. Ele vai olhar para uma mulher mais interessante, ou menos interessante, não importa, e que ela tem relação sexual. Não é que ele deixou de amar a esposa, mas que ele respeita a mulher. A mulher, por outro lado, na maioria das vezes, tem exceções sempre, ela está com sentimento ainda. A mulher gera mais sentimento. Tem mulheres que às vezes já está traindo o seu marido e ela às vezes deita com o marido como se estivesse traindo o amante. Entenda? Porque para a mulher isso é mais forte, a conexão. Esse é o problema. Tem coisas que, de fato, em muitos vídeos que eu já vi dele, que ele traz conselhos legais, explicando os cuidados que deve ser. Mas, para mim, a questão do Saldanha, né, tem o Saldanha, explica muito melhor do que ele, traz muito mais lucidez, de forma agressiva, mas muito mais lucidez que ele, infelizmente. Porque ele tem essa questão de achar que traição tem que ser perdoado. Você tem que perdoar a pessoa. Perdoar a pessoa é se livrar do sentimento negativo. Mas perdão não significa aceitar o outro de volta. Não aceita o outro de volta. Tanto você, homem, tanto você, mulher. Se o outro traiu, é difícil, levanta, vai para um canto, chora, bota para fora. Para o homem é pior ainda, porque muitas das vezes a sociedade, né, ela tem um escárnio contra o homem que é traído. Para o homem é mais difícil desabafar, mas levanta e vai embora. Vendo que você errou com você mesmo, de repente é mesmo no relacionamento. De repente você precisa melhorar. Uma coisa que ele criticou aqui, o Red Pill, eu não concordo com todo o pensamento do Red Pill, mas eu acho interessante, é que uma das coisas que eles focam é melhoria. Né? Tem um tal do Bruno, tem o tal do Rafael, é um dos caras que mais focam no crescimento pessoal, tanto do homem quanto da própria mulher. Eles falam que você precisa evoluir, precisa crescer. E é isso que eu acho que a pessoa precisa fazer.
né? Tem pessoas que às vezes ele entra no relacionamento, você vai ver, às vezes vê um cara, o cara tá bonitão, bonitão, a mulher tá bonitona, né? Daí entra no casamento, os dois viram um bagaço, de repente com o tempo já estão os dois tão, né? Vai vivendo o relacionamento e vão deixando a vida nos levar, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, tá sempre se cuidando, buscar crescer, incentivar o outro. Quando entra no relacionamento, que ser um levantando o outro, um levantando. Mas se o outro não quer, é um problema. Mas isso tem que ser visto antes. Isso é uma coisa que a gente vai ensinar como o judaísmo vê isso, né? Sobre relacionamento, como prevenir um relacionamento trágico, de repente, que pode acontecer com ideias judaicas. Não minhas, do judaísmo, vou trazer para você. Isso é uma das falhas da Red Pill, né? Que vai falando para as pessoas ter relacionamento, inventar de qualquer maneira, em alguns casos, né? Não a todos, né? Mas estou falando de alguns casos aqui, e eles não passam, não é só focar em si, é saber o que você quer, é saber o que a moça quer ou o que o rapaz quer. Esse é o ponto que você tem que analisar. Vamos falar aqui. Então, infelizmente, o que ele fala aqui é totalmente contrário ao que o judaísmo pensa. A traição de uma mulher é extremamente horrível para o judaísmo, porque ela tem dentro dela o ventre, que representa a criação, o que traz luz. Tá? O que a mulher recebe dentro dela, o sêmen. O homem não recebe isso, mas a mulher recebe. Né? Tô falando de pessoas normais, né? Recebe. Então, e ela gera vida. Ela tem a força de gerar vida. Então, uma traição de uma mulher no judaísmo é muito maior, é muito pior, é muito mais grave do que do homem. Mas do homem também é mal vista. Se você foi traído ou você foi traída, sai desse relacionamento. Como essa pessoa, infelizmente eu não sei se é o pastor, acho que o nome dele é, desculpa chamar de pessoa, né? Rafael Neri, ou Rafael Neri, ele não sabe o que é isso, porque assim, a gente falar sobre um caso que a pessoa não passou um sentimento, muitas pessoas falam que a pessoa que foi traída mesmo, né, tem a dor de quem passa por uma guerra. Sente humilhada, sente enojada, ela questiona. Muitas mulheres ficam procurando defeitos, se achando cheio de defeitos, cheio de culpas. Homens se sentem arrasados. Destrói tanto o homem contra a mulher. Vou contar uma história rápida aqui para vocês, né? Eu, quando morava no Brasil, trabalhava com vendas, passando num cliente, tinha um funcionário dele, que era um homem que trabalhava diversas horas, né? Trabalho pesado, evangélico, né? Tinha 2 filhas, não conhecia as filhas dele. Um dia ele me perguntou como o judaísmo via a questão do divórcio. Ele contou a história dele, né? A questão de separação, traição. Ele contou a história. Ele falou que um dia estava desconfiado que a esposa dele estava traindo ele. É um cara que trabalhava muito, porque tinha que trabalhar muito para levar um melhor sustento para sua casa, para suas filhas, para sua esposa. E estava desconfiado e foi atrás dela e pegou ela dentro de um carro com outro homem, né? Não só de beijos. E ali ele ficou mal, ficou muito mal, se separou dela. Passou um tempo depois, o pastor chamou ela e fez uma reconciliação. Ela chorou, pediu perdão. E vem toda uma emocional espiritual por trás da conversa. Ela pediu perdão a ele perdoou ela e voltaram. E ficaram um tempo casados novamente, seguindo e trabalhando, mantendo a família. Só que um dia ela foi para um retiro da igreja, esses retiros, não sei se era carnaval, não lembro. Ele falou, mas não lembro o período. De repente, ela chegou mais cedo em casa. O retiro ia acabar no domingo, né? E não acabou, para ela acabou antes. Ele perguntou para ela o que estava acontecendo, ela falou que não estava se sentindo bem. E tá bom. No domingo ele falou, vou para a igreja. Ela disse, não vou para a igreja não. Quero ficar em casa. Ele foi para a igreja. Quando chegou na igreja, sempre tem aquela... Né, sempre tem uma pessoa que gosta de fazer fofoquinha, né? Chegou uma senhora, chamou a atenção dele, né? Como se ele fosse culpado por algo. Tem que chamar a atenção da sua mulher, que ficou de agarros, né? No evento. E ele ficou espantado com aquilo e foi tentar descobrir. Um amigo dele que sempre estava lá, não estava aparecendo. Então ele foi perguntar a outras pessoas, né? Porque seu amigo não estava ali. E descobriu que esse amigo, ele achava que era amigo, estava de pega as coisas da mulher. Quando ele chegou em casa, a mulher já não estava mais em casa. A mulher já tinha ido embora de casa. Estava esperando ele. Acabou indo embora.
e foi morar com esse infeliz amigo. Isso foi um estrago na vida dele. Imagina, um cara tomou uma pancada muito maior ainda. A primeira traição, ter que recuperar, se humilhar, ser destruído, e depois retornar para a mulher e chegar lá e novamente ela não só trair, agora largar ele. Destruiu a vida do cara, entendeu? O cara tem que recuperar. Então isso acontece não só com homens, acontece com mulheres. Eu posso falar a história de mulheres isso aqui. Também aconteceu isso de ter que assistir, ter que cuidar, ter que ver os filhos, ter que fazer isso, e a pessoa destruindo a outra, destruindo a mulher, acabando com ela, destruindo o casamento. Mas não, seja uma boa esposa, seja uma boa esposa. Você tem que perdoar, tem que perdoar. No final da história, ela sai destruída e o cara vai embora com outra mulher, ou com outro homem, né? Dependendo de uma mulher que vai com outro homem, e a pessoa sai toda destruída. E quem ajuda eles a juntar os cacos? Ninguém. Abandonam até eles, mas na hora dele voltar, tinha que voltar a perdoar, né? É isso que sugerem as pessoas. Não perdoa. Perdoa no sentido de voltar. Perdoa o sentimento, liberar o perdão. Eu sei que é difícil no início, mas você vai fazer isso e segue sua vida. Vai procurar uma pessoa que possa te trazer algo de verdade, mas para isso você precisa primeiro tratar de você, se recuperar. Depois de se recuperar, assim, entender aonde que você falhou com você mesmo, né? Mesmo que tem falhas ali com o outro, todo mundo falhou, tem um que falhou mais, entender o que aconteceu ali, fazer uma autoanálise do seu relacionamento que você passou, onde foram as falhas, mas fazer uma autoanálise da sua falha para poder entrar no novo relacionamento. Mas esqueça esse relacionamento velho, não entra nessa furada que infelizmente esse amigo aqui está falando, que é uma furada. É a mesma coisa que você querer chamar um ladrão de banco para tomar conta de um banco, né? Querer botar uma raposa que acostumou a comer pintinho, botar para tomar conta de pintinhos. Da mesma forma. Se você gostou desse vídeo, peço que compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Um abraço.